Exemplo de equilíbrio de reação em fase gasosa. Então, nós temos a primeira reação C2H2 dando 2 carbonos mais hidrogênio, depois 2 carbonos mais 2 de hidrogênio dando C2H4. Cada uma dessas semi-reações tem seu respectivo ΔG de formação. ΔG de formação da reação 1, ΔG de formação da reação 2. A reação do enunciado ela é a soma dessas duas semi. Então, nós temos que C2H2, 2 carbonos corta com 2 carbonos, hidrogênio com 2 hidrogênios sobra 1 hidrogênio, gerando C2H4. Então, como a variação de energia livre de Gibbs também é uma propriedade aditiva, da mesma forma que nós somamos as duas semi-reações, nós podemos somar as duas variações de energia livre de Gibbs. Então, ΔG0 será igual a ΔG0, 1 mais ΔG0, 2. Lembrando que ΔG é menos RT ln de K, a equação. Então, nós podemos dizer que ΔG0 é igual a menos RT ln de K, ΔG0, 1 é menos RT ln de K1, ΔG0, 2 é menos RT ln de K2. ln de K será, portanto, igual a ln de K1 mais ln de K2, já que o menos RT aparece nos três termos. Além disso, pelas propriedades do Neperiano, nós podemos dizer que ln de K é igual a ln de K1 vezes K2. Então, K é igual a K1 vezes K2. Este gráfico ele representa a relação entre o ln de K, o ln da constante de equilíbrio das reações, com a temperatura. As reações endotérmicas, elas têm a inclinação negativa, porque aqui nós temos 1 sobre T vezes 10 na 4. As reações exotérmicas, elas têm a inclinação positiva. No nosso caso, nós temos duas semi-reações, 2 carbonos mais 2 hidrogênios gerando C2H4. Então, aqui está a primeira semi-reação. Então, nós lemos 1 sobre T vezes 10 na 4. 1 sobre 1120, que é a temperatura relativa, mais 273,15 para tornar absoluta, vezes 10 na 4, gerando 7,17. Então, nós vamos ler aqui no eixo do X 7,17. Temos 6, 8, 7 está aqui, 7,17 é um pouco após. Vamos até a reta que encontra a semi-reação e lemos um ln de K em torno de menos 12,9. O mesmo é feito para a outra semi-reação que está aqui, C2H2, gerando 2 carbonos mais hidrogênio. Fazendo a leitura, o ln de K é em torno de 12,9. Então, na leitura do gráfico, nós sabemos que ln de K1, na temperatura da reação, é 12,9, portanto, K1 é 4 vezes 10 na 5. ln de K2, também na leitura do gráfico, é menos 12,9, portanto, K2 é 2,5 vezes 10 na menos 6. O K será, então, 4 vezes 10 na 5, vezes 2,5 vezes 10 na menos 6, K, constante de equilíbrio da reação global, 1. Bom, nós temos essa equação geral para equilíbrio de reação em fase gasosa. Kt é igual a Ky, Kφ, vezes a pressão elevado ao coeficiente estequiométrico global da reação. O Kφ é unitário. Por quê? Porque o produtório dos coeficientes de fugacidade será 1. Cada coeficiente de fugacidade será unitário de todas as substâncias da reação, porque nós estamos trabalhando a baixa pressão, 1 bar. Então, a nossa equação Kt torna-se igual a Ky, P elevado ao coeficiente estequiométrico global. O coeficiente estequiométrico global será o coeficiente estequiométrico C2H4 mais o coeficiente estequiométrico do H2 mais o coeficiente estequiométrico do C2H2. Então, coeficiente estequiométrico C2H4, 1, porque ele está no produto, e aqui é 1. Coeficiente estequiométrico do H2, menos 1, porque ele está no reagente, e aqui é unitário.
assim como o coeficiente estequiométrico do C2H2. Então, 1 menos 1 menos 1, nós temos um coeficiente estequiométrico global de menos 1. Desta forma, então, nós podemos escrever o KT será igual a fração molar Y do C2H4 elevado à unidade, porque é o seu coeficiente estequiométrico, Y do H2 elevado a menos 1, colocamos já no denominador elevado a 1, Y do C2H2 da mesma forma, elevado a menos 1, já no denominador elevado a 1. Pressão elevado ao coeficiente estequiométrico global, que é menos 1. Bom, agora nós vamos expressar, então, essas frações molares. De que forma? A partir dessa equação global. Bom, então, primeiro para o Y do H2. Então, nós vamos colocar Y do H2. Número de moles iniciais do H2. 1, pois é dito. Tá? Quando não for dito, como é um reagente, nós podemos ter alguma base. Tá? Mais coeficiente estequiométrico do H2, menos 1, vezes o grau de avanço, divididos por N0. N0 é o número de moles iniciais total. N0, portanto, é o número de moles iniciais do H2 e o número de moles iniciais do C2H2. Cada um deles é unitário, portanto, o somatório é 2. Tá? Normalmente, os produtos é 0, só se vier essa informação, que é diferente de 0. Tá? Então, como os dois reagentes, nós temos o H2 e o C2H2, a soma do número de moles deles será 2. Menos 1, pois o coeficiente estequiométrico global é menos 1. Então, menos 1 vezes o grau de avanço. Então, o Y do H2 será 1 menos o grau de avanço, divididos por 2, menos o grau de avanço. Y do C2H2. Número de moles iniciais do C2H2, 1. Mais coeficiente estequiométrico dele, menos 1. Vezes o grau de avanço, divididos por número de moles total, 2, mais coeficiente estequiométrico global, menos 1, vezes o grau de avanço. Portanto, o Y do C2H2 no equilíbrio é 1 menos o grau de avanço, divididos por 2, menos o grau de avanço. Nota que o Y do H2 e o Y do C2H2, eles são idênticos. A equação 1 menos o grau de avanço divididos por 2 menos o grau de avanço. O denominador é sempre igual para todas as substâncias, tá? Mas, particularmente, o Y do H2 é igual ao Y do C2H2. Por quê? Tem dois motivos. Primeiro, porque a quantidade de matéria inicial, o número de moles iniciais, são iguais para os dois. Além disso, os dois têm o mesmo coeficiente estequiométrico global. Por isso que eles têm a mesma fração molar no equilíbrio. Bom, tá faltando o Y do C2H4. Número de moles iniciais do C2H4, 0. Mais coeficiente estequiométrico parcial do C2H4, 1. Ele está nos produtos e tem coeficiente estequiométrico unitário. Vezes o grau de avanço. Divididos, denominador sempre igual para todos, número de moles iniciais total 2, mais o grau de avanço, vezes coeficiente estequiométrico global, que é menos 1. Então, vai ser menos o grau de avanço. Nota que nessa reação, todos os coeficientes estequiométricos são unitários. Toma cuidado quando esses coeficientes estequiométricos forem diferentes de 1. Verificar sempre, primeiramente, se a reação ou as reações estão balanceadas, tá? Aqui eu tenho 2 carbonos, nos produtos eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 2 com 2, 4 hidrogênios, nos produtos 4 hidrogênios. Sempre fazer essa verificação, certo? Bom, então, voltando aqui, a fração do C2H4 será grau de avanço divididos por 2 menos o grau de avanço. Dessa forma, nós podemos substituir essas equações das frações molares como função do grau de avanço
na nossa equação da constante de equilíbrio. Então, é isso que vai ser feito. Kt, que é igual a 1, já determinamos, nesse caso é igual a 1. Y do C2H4, grau de avanço dividido por 2 menos o grau de avanço. Y do H2, 1 menos o grau de avanço dividido por 2 menos o grau de avanço, vezes fração molar do C2H2 igual à fração molar do H2, vezes a pressão, que é 0,98 atmosferas. Como a nossa pressão padrão é 1 atmosfera, nós temos que transformar 1 bar em atmosfera. 1 bar vale 0,98 atmosferas. Elevado a menos 1 porque é o coeficiente estequiométrico global da reação. Bom, essas frações molares, elas são todas elevadas à unidade, tá? Por quê? Justamente por causa dos coeficientes estequiométricos, tá? Bom, então, nós escrevemos essa equação agora igual a 1, porque nós sabemos que o Kt é igual a 1, né? Simplificamos, né? Podemos simplificar o 2 menos epsilon com 2 menos epsilon, sobra só 2 menos epsilon, vai para o numerador. 1 menos epsilon nós temos duas vezes, então ele fica ao quadrado. A nossa equação depois fica epsilon ao quadrado menos 2 epsilon mais 0,5 igual a 0, tá? Então aqui a gente tem uma Bhaskara, portanto a resposta vai ser dois valores, né, as duas raízes. Grau de avanço 1, 1,7, grau de avanço 2, 0,293. Então aqui nós temos duas opções matemáticas de grau de avanço, só que apenas uma opção física, certo? Então a termodinâmica ela trabalha todo o tempo assim, com a matemática e a interpretação física desses números. Tá, mas como é que eu vou saber qual o grau de avanço que eu vou escolher? Qual desses dois os resultados da Bhaskara? Então eu vou ter que testar nas frações molares. Quando eu testo, por exemplo, este grau de avanço de 1,7 lá na fração molar, por exemplo, a fração molar do hidrogênio, 1 menos 1,7. Aqui eu vou ter um número negativo, menos 0,7, certo? Então, não existe fração molar negativa e não existe fração molar menor que 0 ou maior que 1. Então, quando a gente testar em alguma das frações molares, tivermos ou fração molar negativa ou fração molar menor que 0 ou maior que 1, a gente elimina este grau de avanço, certo? Tem que testar e às vezes tem que testar em mais de uma para ter certeza, tá? Outro dado que a gente pode também escolher para testar é o número de moles iniciais, certo? Então, se a gente tem uma quantidade de matéria inicial, a gente não pode ter um grau de avanço maior que essa quantidade de matéria inicial, tá? Então, o nosso grau de avanço que tem significado físico é o 0,293. Então, agora, para calcular as frações molares de equilíbrio, certo? Nós vamos substituir o grau de avanço de 0,293. Então, y do H2 é igual a y do C2H2, que é igual a 1 menos 0,293 dividido por 2 menos 2,293, gerando uma fração molar de hidrogênio e de C2H2 no equilíbrio de 0,414. Y do C2H4 é igual a 0,293 dividido por 2 menos 0,293. Y do C2H4 no equilíbrio, 0,172.